Capítulo 151, Retorno. Ele ouviu um som semelhante ao do mundo quebrando, a explosão em si foi subitamente subjugada quando um estalo alto soou e um vácuo pareceu aparecer, engolindo todo o dano que havia sido causado. Ele se virou ainda em cima de Morgan e tudo o que viu foi nada. E não nada como se ele estivesse vendo uma sala vazia ou um terreno vazio. Quase não existiam palavras para descrever o que ele estava vendo. Se você jogou tinta preta em uma tela preta, pelo menos terá um espaço em branco. Mas para Cole o que ele estava vendo era um conceito, uma compreensão fundamental e um elemento do universo que estava absolutamente além do que ele poderia compreender ou compreender. Não havia nenhuma representação visual para isso, apenas uma sensação de que havia apenas nada ali. Cole estremeceu e se virou, de novo e de novo e de novo, a dimensão da alma mudando suas cenas a cada volta que Cole dava. Ele realmente não sabia o que dizer, apenas ficou parado aqui e olhando literalmente para nada. Essa é uma cicatriz chocante na realidade, e a presença do caos aqui prejudicaria as operações por cerca de 2,000404407565757777777 minutos. Mas no final das contas a dimensão da sopa irá curar os danos e restaurar tudo ao normal. O único problema é que não tenho ideia o que teria ocorrido na realidade dentro dos 2 minutos em que você interrompeu toda a realidade. Você deve ter cuidado com suas habilidades na próxima vez Cole Knight, tome cuidado para não se tornar um herege. Cole virou-se para o sistema enquanto olhava para ele. Não brinque comigo, aberração, eu conheço meu lugar, não sou um herói e sim, tenho certeza que quando tudo isso acabar eu teria afundado minhas mãos em alguma merda realmente sem escrúpulos. Mas tome cuidado com a sub-rotina de uma sub-rotina. Não temo nada nem ninguém, e tudo o que faço é para proteger a mim e aos meus da porra do seu apetite e tendência de engolir outros universos. Não vou afundar minhas mãos em algo ruim, mas saiba que se você ferrar comigo eu vou te encontrar e te foder muito. Já estive neste maldito lugar uma vez, é melhor você acreditar que eu seria capaz de fazer isso de novo. Não me ameace de novo, isso não vai acontecer, termine bem. Cole disse enquanto se afastava do sistema. Bem, seus pontos de vista e sua opinião foram anotados e serão considerados no futuro caso a interação entre nós continue. No entanto, deve haver consideração e elogios sobre a maneira como você decidiu realizar sua tarefa. O alvo ainda está vivo, mas a ferramenta ou as ferramentas que ele usa para mergulhar na dimensão da alma foram destruídas, pois não é algo que ele seria capaz de colocar as mãos novamente, uma ferramenta única para cada universo e ele apenas desperdiçou aquilo que pertence ao seu universo, uma das coisas que teria limitado meu controle sobre sua realidade. Cole fez uma pausa enquanto o conhecimento sobre o que ele tinha acabado de fazer era absorvido. Não era como se Vasilius não fosse alguém que precisasse de cuidados, mas essa ferramenta da qual o sistema está falando, a mesma que permitiu ao herdeiro Aleron acesso à dimensão da alma. Provavelmente existiu por uma razão, e com o sistema admitindo que era uma das coisas que teria mantido a Terra e seu universo seguros ou pelo menos reduzido a influência do sistema sobre eles. Era um escudo e suas próprias ações aqui o quebraram, o sistema era astuto, a dimensão da alma foi isolada de tudo e a destruição da ferramenta foi feita por Cole e testemunhada por alguns outros. Talvez chegue um dia em que ele terá que responder por isso. Há mais alguma coisa que você possa querer? Eu cuidei do seu objetivo principal e farei com que Highwater morra na minha realidade em breve. Apenas certifique-se de que qualquer recompensa que você me dê seja algo que vale a pena tudo isso, especialmente porque você está me dizendo que acabei de condenar minha civilização ainda mais e destruir uma ferramenta que teria sido um recurso valioso para nossa sobrevivência. Mas com isso dito, agora sabemos onde nós dois estamos, gostaria de adicionar. Cole perguntou enquanto a cena ao seu redor mudava para o pico de uma montanha, com vista para um mar de nuvens abaixo, enquanto enormes dragões orientais afundavam dentro e fora dele. Sua clareira está perto o suficiente de completar os requisitos para chegar ao próximo andar, no entanto, vou lhe dar uma exposição.
Este andar não será destruído como os outros, na verdade, todos vocês poderão voltar a ele como a clareira agora se tornou propriedade e território permanente para todos que fazem parte da clareira. Sugiro que você demarque um pedaço para si mesmo, especialmente porque você tem terras que podem ser adicionadas a ele, mas há muitas coisas que podem acontecer, Senhor. Cole, o sistema é sempre fluido, mudando e se adaptando a todas as suas experiências, você crescerá. Cole suspirou, não a resposta que esperava, mas mesmo assim uma boa notícia, o terceiro andar tem sido um tanto estranho. Quando você chegar ao quarto andar, outra tarefa estará esperando por você, como sempre. Continue a aspirar, Senhor. Cole, sua hora está chegando. E então o sistema pareceu crescer, de repente Cole era tão pequeno quanto uma formiga sustentada no plano de ser que era tão grande que sua forma cobria tudo. As cenas mudaram rapidamente dentro da dimensão da alma enquanto Cole sentia um intenso ataque de náusea e flashes de luz brilhantes devido às mudanças nas cenas. Ele sentiu seu estômago embrulhar ao experimentar a sensação de cair e então tudo parou e ele estava olhando para o telhado de seu quarto no complexo da família. Bem-vindo de volta, Mestre Cole. Você gostaria que eu criasse um arquivo de revisão e análise em nossa viagem às dimensões da alma? Minha cibernética descobriu alguns cálculos e algoritmos valiosos que pareciam estar funcionando em torno do dispositivo que destruímos. Ouvi o que o sistema disse e acredito que posso pelo menos replicar a fórmula que fez o dispositivo funcionar como um caminho para a dimensão da alma, porém há muitas informações que também estão criptografadas com o que só posso dizer seja mágico. Precisarei de tempo e de mais mergulhos em outros universos com acesso à energia. Cole ergueu uma sobrancelha enquanto tentava fazer login novamente, mas descobriu que não conseguia. Obviamente, seu corpo ainda estava passando pelo upgrade racial, então ainda levaria algum tempo até que ele pudesse fazer login novamente. O que significa que ele tinha algum tempo livre para cuidar de algumas coisas antes de fazer login novamente, mas eles teriam que esperar, pois o que Morgan acabou de lhe dizer o deixou um pouco chocado. Foi muito emocionante que isso simplesmente tenha caído em seu colo. É claro que Cole teve que ter cuidado, pois a última pessoa que fez isso foi chamada de herege e acabou mandando Cole atrás dele. Era arriscado, mas Cole não teve escolha, pois acabou de perceber uma coisa. O sistema ou se é mesmo o sistema, seja qual for o caso, a entidade que ele conheceu na dimensão da alma tinha intenções malévolas. E não combinava bem com o conhecimento do sistema que ele já tinha, então se essa fórmula ou o que quer que fosse o que o teria mantido afastado ou pelo menos limitado em seu controle quando o universo se fundisse, no final parece que era hora de Cole para mudar o jogo. O sistema em si não é confiável, então ele estaria fazendo seus próprios movimentos agora. Comece a tentativa de descriptografia imediatamente, envie uma mensagem para Dragon e para quem está encarregado de administrar as coisas para minha avó. Obtenha uma nave com capacidade de combate, capaz de transportar confortavelmente cerca de 100 pessoas através das estrelas. Precisa ser uma classe de destruidor navio com naves menores, cruzadores e corvette para combate. Estamos indo em uma aventura para as estrelas e eu gostaria que as coisas estivessem prontas para mim. Qual é a situação de Cassandra e seu filho? Cole perguntou enquanto se levantava da cama. Eles estão atualmente sendo perseguidos através do espaço profundo por uma fragata pertencente à família Nightmoon. A fragata também é escoltada por uma pequena frota de navios piratas da colônia Aleron Highwater. É a informação que recebi da última vez que enviaram um relatório, há cerca de 20 minutos. Cole acenou com a cabeça enquanto acrescentava: certifique-se de que a nave tenha motores de hiper ou de dobra. Não gosto de sono criogênico há meses, especialmente quando temos que salvar alguém. Cole disse que abriu o armário e praguejou ao encontrá-lo vazio. Master Warp e Hyper Jump são praticamente viagens só de ida. Você precisaria obter deutério refinado se quisesse abastecer esses motores e depois dar-lhes tempo para recarregar. Levaria pelo menos 2 meses a 1 ano antes que você pudesse retornar à Terra. Você já pensou nisso através do mestre?
Morgan perguntou enquanto Cole fazia uma pausa. Ele olhou para os pés e suspirou, como se tivesse o peso do mundo sobre os ombros. As coisas não estão muito boas com a família agora, especialmente por causa do que fiz. Preciso que você fique de olho na situação aqui e cuide dos filhos do meu irmão, sobre o que esta família é para mim agora e o que deveria ser, mas no final das contas, estou apenas fugindo. E o que dizer da senhorita Teila Master, você está deixando ela para trás de novo. Cole rosnou enquanto levantava a cabeça para o canto de seu quarto, onde sabia que havia uma câmera que Morgan poderia usar para verificar como ele estava. Eu vejo o que você está fazendo, não force Morgan, mas já que estamos falando sobre o assunto, diga a ela para levar algumas roupas íntimas extras. Vamos sair de férias fora do mundo. Muito bem, mestre. Para o infinito e além. Claro, amigo, claro. Além. Fim do capítulo. Capítulo 152, Compras e... O mercado Uzi era diferente do que parecia há algumas centenas de anos, toda a área foi elevada a enormes edifícios altos que não eram tão altos quanto o Burj Khalifa em Dubai, mas o superavam por serem literalmente elevadores espaciais. Os literalmente milhares de andares nos 9 arranha-céus que compunham o moderno mercado Uzi eram apenas um elaborado lance de escadas que levava à colônia de satélites em órbita. O Abiodun, uma das poucas conquistas das quais a República Federal da Nigéria poderia se orgulhar. Mas, em última análise, o governo era uma piada, claro que eles ainda tinham muito poder, mas em uma era interestelar, esse poder não estava nem perto do que você esperaria dele. Mas mesmo assim a nação sobreviveu, através de guerras civis, motins religiosos, bandidos, terroristas, políticos confusos, e tantas outras coisas, incluindo a Terceira Guerra Mundial e o nascimento do Conselho Intergaláctico. De qualquer forma, Cole não estava aqui para uma aula de história, ele na verdade estava aqui para comprar um novo guarda-roupa, já que não havia muitas coisas na mansão, e seu apartamento com Sarah havia sido destruído. Não entendo por que você decidiu me seguir para fazer compras, tudo o que pedi foi que você trouxesse um conjunto extra de roupas íntimas. Cole resmungou enquanto empurrava Teila através da multidão de pessoas que estavam ocupadas subindo e descendo e em todos os sentidos. A pessoa em questão encolheu os ombros e recostou-se na cadeira de rodas, admirando o ambiente. Cole olhou para baixo com um pouco de culpa. Mesmo antes de ele fugir da vadia maluca para salvar sua vida, o que, claro, ele sabe que não deveria chamar de maluco, pois isso não era educado. De qualquer forma, mesmo antes disso, Teila nunca saía de casa ou fazia compras ou todos sabiam como se divertir. Ela estava isolada e tudo o que respirava e fazia era trabalhar de acordo com as expectativas de sua família e de seu pai. Cole era sua próxima tarefa, sua próxima responsabilidade, mas ao mesmo tempo era uma chance para a jovem Teila finalmente conseguir fazer algo por si mesma. Ela nem se importava que houvesse uma diferença de 3 anos entre os dois. Um noivado significava uma chance para o amor, uma chance de ser desejada e amada incondicionalmente. Infelizmente ela não era o que você consideraria normal. Claro que ela tinha problemas mentais, mas não era tão ruim que Teila fosse incapaz de interagir com a sociedade ou de ter uma vida dentro dela. As pessoas simplesmente a viam como estranha, sua incapacidade de projetar adequadamente suas emoções ou até mesmo mostrar que isso era totalmente desagradável para qualquer cara que não fosse um garimpeiro que quisesse uma fatia de sua herança. O cara certo teria sido paciente e aprendido a ler e entendê-la, e até ser deixada na chuva ela pensava que Cole era a pessoa certa. Ele era charmoso, uma celebridade e um talento de aclamação não apenas internacional, mas também interplanetária. Mesmo que sua família tivesse apenas 2 gerações de presença na cena do crime organizado, ele ainda era conhecido e respeitado o suficiente em muitos círculos para torná-lo um partido valioso. Além disso, o que muitas pessoas além dela não sabem é que Cole foi a primeira e até agora a única paixão por celebridade de Teila. Casar com ele deveria ter sido um sonho realizado. Mas não era ele quem era paciente, esperava e compreendia o espectro emocional limitado de sua noiva.
Para entender que mesmo sendo mais velha ela era tão desinformada sobre o mundo quanto uma criança de 8 anos. Mas isso estava no passado agora, tanto Teila quanto Cole sabiam que agora ambos eram tipos de pessoas muito diferentes. Cole entrou no primeiro arranha-céu que atendia principalmente a roupas e joias, era absolutamente maluco que cada um dos milhares de andares em todos os 9 edifícios fossem lojas ou grupos de lojas vendendo variações da mesma coisa. Por que você está aqui? Tenho certeza que você gostaria de marcas de grife, mas qual? Teila perguntou, e como num passe de mágica uma mulher se aproximou deles, seu sorriso tão brilhante que era quase ofuscante. Bem-vindo, meu nome é Fátima e trabalho para Zakir Couture, por favor, não gostaria de pisar em nosso andar, temos tudo o que você precisa, desde roupas corporativas até linhas de fluxo. Temos ternos da melhor qualidade com alfaiates por perto para ajustar e até mesmo criar roupas de acordo com suas especificações exatas. E se você é um grande apostador, como eu suspeito que você é, senhor Cole Knight, oferecemos serviços para fazer roupas à prova de balas e capazes de combater, incorporando as mais recentes tecnologias e técnicas na confecção de roupas. E ferimento de armadura, o que você diz, senhor? A mulher perguntou enquanto fazia uma pequena reverência para Cole sorridente enquanto Teila se virava para ele surpresa. Viemos até aqui para fazer uma fantasia de super-herói para você. Ou você ainda está planejando entrar em guerra com seu tio? Ela perguntou enquanto se virava um pouco. Mas Cole balançou a cabeça, dando um sorriso para a mulher que quase gritou quando o viu fazer isso. Ela já havia chamado a atenção para ele apenas com sua apresentação, mas agora seu grito era a confirmação de que realmente havia uma celebridade no prédio e isso deixou Cole perplexo. Já faz muito tempo que ele não foi visto ou abordado como uma celebridade. Cole empurrou Teila para frente e acenou para a mulher liderar o caminho. Ela não perdeu tempo e rapidamente os levou para um elevador particular e para longe das garras dos animais selvagens delirantes conhecidos como fãs, embora, com toda a honestidade, fosse bom ser conhecido e amado mais uma vez. Ele se certificaria de não cometer mais erros estúpidos com sua segunda chance, porque Cole não era hipócrita, por mais solitário que fosse, ele honestamente gostava de atenção. Ele gostava muito de atenção. Quanto tempo até que sua coluna esteja totalmente reparada, Teila? Cole respondeu enquanto tentava conversar um pouco enquanto eles dividiam o elevador com a mulher ainda radiante. Teila ergueu uma sobrancelha confusa, pois não tinha certeza de onde isso vinha, então perguntou. Por que você se importa? Cole encolheu os ombros. Não tenho certeza se sim, arg. Porra, serei sincero com você, sinto que devo a você, de alguma forma, sinto que fiz um grande mal a você e não há anos suficientes em meu toda a vida para ser gasta compensando isso, então estou tentando o meu melhor para protegê-lo, cuidar de você e fornecer qualquer coisa que você possa precisar ou desejar. Porque eu sinto que você me deve, sim, entendi isso na primeira vez que você disse isso. E, francamente, não sei o que você quer que eu diga. Não me importo mais com um relacionamento com você, sim, estamos noivos de novo e isso dependeria de nós, para garantir que o legado de sua família e de sua avó não caia por terra, mas você me conhece, sou prático, não sinto muito, mas só você foi a pessoa que me fez odiar, ficar com o coração partido e... Sinta amor. Agora não resta mais nada, devemos manter o foco no que precisamos fazer, eu sei que você é o figurão agora, mas eu realmente não quero nada com você. Cole queria cortá-la, então ele se moveu para tocar seu ombro. Ele a sentiu congelar quando ela rapidamente virou a cabeça para olhar para ele, seu corpo quase se levantando da cadeira de rodas em que estava sentada. Cole recuou surpreso enquanto o guia ficava ali observando o drama em um silêncio constrangedor. Cole balançou a cabeça, mas ao mesmo tempo essa reação não poderia ser fingida, então ele teve que perguntar. Você tem medo de mim? Ele inclinou a cabeça para o lado enquanto Teila levantava a cabeça e olhava para ele, lágrimas encheram seus olhos enquanto ela dizia a ele com aço em sua voz. Não tenho medo de ninguém.
Muito menos de você. Ela se recompôs e se virou para as portas do elevador, mas neste momento ela havia acionado um botão na cabeça de Cole. Então ele puxou a cadeira de rodas para trás e girou-a de modo que Teila olhasse diretamente para ele, com apenas 10 centímetros de espaço entre suas cabeças. Seus olhos se arregalaram e ela tentou se afastar, mas Cole arrastou a cadeira de rodas para mais perto, ficando entre as dela e descansando em sua virilha. Ela tremeu, mas manteve o corpo rígido enquanto as lágrimas que ela segurava escorregavam. Naquele momento Cole percebeu que Teila havia mudado, a frieza no final tinha sido apenas uma atuação. Agora ela parecia inocente, fraca, delicada, ele riu e a cheirou, respirando fundo enquanto ela choramingava, e Cole sorriu, risadas sombrias escapando do fundo de sua garganta. Era um caçador encontrado sua presa. Fim do capítulo. Capítulo 153, Compras e... O que você está fazendo? Teila perguntou, forçando Cole a parar um momento para pensar e se perguntar, o que ele realmente estava fazendo. Era quase como se sua mente consciente tivesse ficado em segundo plano e algo mais sombrio, algo mais primitivo tivesse surgido e assumido o controle. Mas ele já estava nesse caminho e não havia como recuar, pelo menos não até que ele o conseguisse. Eu me pergunto até onde posso pressioná-lo antes que você me diga exatamente por que tem medo de mim. E agora que penso nisso, você quase sempre fica muito tenso quando estou por perto. Claro, pode ser porque você me odeia, mas ainda assim, isso é muito fraco para o seu autocontrole normal, então me diga por quê. Cole ouviu alguém pigarrear atrás dele enquanto se virava e olhava para o guia, percebendo naquele momento que talvez ele pode ter ido longe demais, a ponto de esquecer que tinha uma audiência. Não é minha intenção interromper, e sei que provavelmente não cabe a mim dizer, mas isso estava em todos os noticiários após a separação. Essa é a divisão entre vocês dois. Quando Cole ficou em silêncio, completamente sem noção do que ela estava falando, ela respirou fundo e começou a falar, mas Cole percebeu que ela estava animada. Então, depois do seu desabafo, ela estava internado em um hospital psiquiátrico por 3 meses. Ela teve todo um colapso mental e relatos que vazaram para o público dizem que por dentro isso causou problemas psicológicos, tipo PTSD ou algo parecido. Então ela está com medo de você porque você a traumatizou, você é o trauma dela. Foi como ficar chocado com um raio. Cole quase não tinha palavras para dizer, ele olhou para baixo e viu que Teila estava tentando o seu melhor para parecer para frente e não para ele. Ele estava prestes a dizer algo quando o elevador abriu e os levou a uma enorme loja de roupas, com centenas de clientes ao redor. O guia passou por ele e gesticulou para dentro, forçando Cole a suspirar enquanto pegava uma, segurou a cadeira de rodas de Teila e começou a empurrá-la para frente. Ele fez o possível para prestar atenção a tudo o que estava acontecendo, e a todos os gerentes e alfaiates e outros representantes da Zakir Couture. Mas ele estava ausente, mas Teila não estava, conversas com as quais ele realmente não conseguia lidar ou acompanhar, fez escolhas de roupas para ele e para si mesma, chegando até a fazer um terno de casamento para ele, agradando tanto o pessoal da Zakir Couture que uma teleconferência para o CEO que estava atualmente em Paris foi realizado, ele prometeu ser ele mesmo quem confeccionaria o traje junto com algumas outras roupas todas reforçadas e confeccionadas com técnicas especiais de proteção. No meio do caminho, Cole se lembrou de ter respondido perguntas sobre suas habilidades, seu corpo e se talvez houvesse mais mudanças, visto que ele estava lentamente adquirindo características de sua metade demônio. Mesmo assim, Cole respondeu da melhor maneira que pôde, dando sua opinião monótona em áreas onde sua opinião era necessária. Foi uma droga que todos pudessem dizer que ele não estava bem e ausente, uma simples pergunta, quais são suas cores favoritas, de Teila e esse problema foi resolvido imediatamente, apesar de tudo em algum lugar no fundo de sua mente ele a elogiou silenciosamente, Teila estava engenhoso, focado, inteligente e adaptável. Para uma parceira, ela não seria tão ruim de ter. Embora o trauma e o medo dele matassem a vibração. As compras foram interrompidas após a visita a Zakir Couture,
para mostrar o alto nível de progresso de sua cura que ela conduziu. Ela não teve muito tempo para ficar naquela cadeira de rodas, pois os reparos e a cura dos tecidos de sua coluna estavam quase concluídos. Ela seria capaz de andar novamente, o que talvez pudesse aliviar um pouco a culpa dele, mas no final ele ainda precisava confrontá-la com base no que havia feito hoje. Não me lembro de ter sido tão ruim, quer dizer, ouvi sobre o desgosto, o acidente, mas não ouvi sobre tudo isso. E se estava no noticiário e eu ainda não ouvi sobre isso, então? Quão terrível eu devo ter sido para ter feito isso com você? Eu sou minha cabeça, não pensei que fiz nada de errado, caramba, eu quebrei os corações de tempos de garotas antes de você. Por que diabos vocês eram tão diferentes que me sobrecarregaram com esse pesado fardo de culpa do qual eu simplesmente não consigo me livrar? Existem centenas e milhares, foda-se. Teria te amado, o que você viu em mim que deveria estar tão fodido só por ter levado um fora? No final de seu discurso, Cole bateu com o punho no painel várias vezes, estragando-o. Ele se virou para olhar para ela e rosnou. Cole estava frustrado, rompimentos acontecem o tempo todo, deveria ter sido simples, os dois eram adultos, não importava se um deles tinha uma maldita doença mental ou não, com certeza alguém teria chorado, mas cerca de 2 semanas depois ou talvez um mês se fosse tão ruim, ela teria seguido em frente, mas tantas coisas deram errado desde o rompimento, agora Cole tem que viver com essa culpa pelo resto da vida, e então ela tirou uma mão do volante e deu um tapa nele. Duro. Estou tão fodido porque eu te amo. Eu nunca pararia, e seu filho da puta, você não merece. Eu estava bem, estava seguindo em frente e você simplesmente tiveram que deslizar de volta para o meu vida. Você deveria ter continuado morto. Tudo dói por sua causa e eu absolutamente te abomino, mas meu coração não para de fazer merdas estúpidas toda vez que você está por perto. Homem louco e psicopata movido pela sede de sangue louco reconhece homem louco. Eu não confio em mim mesmo quando estou perto de você, porque eu te odeio e só quero continuar odiando você. Cole piscou os olhos e se virou para olhar a estrada. Se isso fosse uma comédia romântica, talvez esta fosse a parte em que ele diria algo brega, depois a beijaria e diria que também a amava, mas isso não era esse tipo de merda. Então ele suspirou e apoiou a cabeça no punho fechado olhando pela porta enquanto a cidade voava de volta, então ele disse a ela. Garota, você tem alguns problemas com os quais precisa lidar, é muita bagagem emocional para lidar, querida. Mas, no final das contas, eu realmente acho que você está certo. Cole finalmente terminou, mas Teila perguntou. Certo sobre o quê? Cole virou-se e olhou-a diretamente nos olhos. Louco reconhece louco. Menor que 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 menor que, maior que 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 maior que. Enquanto, em algum lugar da terra, Hrot tremeu enquanto sua pele flexionava, encolhia e se acomodava no que ele consideraria uma forma respeitável para os sapiens do planeta e do universo. Mas pensar tão direito não era o seu forte, mas não importava. Seu objetivo aqui era construir uma célula, pois a convergência entre este universo e o universo do sistema, mais e mais forças estariam enviando suas elites para reivindicar uma reivindicação do planeta para eles. A Terra era o nó central, a capital, era a joia preciosa que todas as outras forças buscariam. Havia algo neste pequeno planeta azul. Hrot não sabia dizer exatamente o que era, mas sentiu-se atraído por isso. Como se houvesse algo neste mundo que teria consequências de longo alcance para todo o universo do sistema. Mesmo assim, ele sacudiu o corpo, aclimatando-se à temperatura ao sair do círculo que havia sido usado para invocá-lo. Ele sorriu, seu mestre havia inserido um pacote de informações em sua rede neural, era apenas uma questão de algum idiota aleatório com uma cúpula baixando-o e sendo levado a realizar o ritual que o convocaria. Acho que o idiota careca curvando-se a seus pés com um bando de policiais atrás dele e apontando suas armas para ele, foi o idiota que conseguiu o feitiço.
O cheiro de sangue inocente e virgem encheu o ar e Erote deu uma cheirada e olhou para as 7 jovens assassinadas, seus corpos colocados em posições específicas para formar um pentagrama. O sangue deles preenchendo a lacuna para formar o símbolo. Parece que o idiota foi pego depois de provavelmente ter sequestrado e matado em série todas essas jovens. O fascínio pelo poder simplesmente não pode ser negado. Erote sorriu ao dissipar o feitiço que levava o homem ao suicídio, então ele disse: Meu nome é Erote, sou um cavaleiro das sombras do reino infernal de Anurag. E estou muito satisfeito por estar aqui hoje, neste mundo com todos vocês, será divertido. Fim do capítulo. Capítulo 154, Epílogo I. Quando Cole voltou ao jogo, ele se viu deitado de costas e olhando para o telhado da caverna. Ele se sentiu estranho, diferente, não exatamente mais forte, mas quase como se algo fundamental em si mesmo tivesse mudado. No momento em que suas coisas estavam sendo transferidas para a nave que serviria de sua casa no futuro próximo, ela estava atualmente suspensa em órbita acima da atmosfera da Terra. Ele levaria uma nave de transporte até lá em 2 dias, quando completassem a conclusão final. Preparativos. Naquela época, talvez fosse melhor se Cole cuidasse de algumas coisas e ver se eles realmente haviam cumprido os requisitos para chegar ao próximo andar. A primeira coisa que ele notou foi que o lago subterrâneo estava fluindo e claro. Ele olhou mais de perto e notou que a rocha semelhante a um crânio que tinha sido a semente do ninho do Darkling, estava no fundo do lago, cerca de 30 a 50 metros abaixo, brilhando e iluminando grande parte da cena subaquática do lago. Foi uma coisa linda de ver se ele tivesse que ser honesto, mas no final das contas foi uma pena que tudo tivesse sido infestado por Darklings. Mas mesmo assim Cole não estava sozinho em suas reflexões enquanto Cassandra aparentemente saiu da escuridão e ficou atrás dele. Eu estava com a mesma expressão quando você e aquela pedra desapareceram por um segundo e depois reapareceram caindo em um lago cheio até a borda de Darklings, nós com uma tonelada de poeira doméstica cinzenta ou algo assim. Tivemos sorte de o sistema considerá-los materiais de artesanato valiosos que também podem ser usados para atualizar edifícios e outras coisas no território, que, claro, estão aguardando a contribuição de prefeito para expandir. Cole olhou para ela, acenou com a cabeça e depois se levantou. Ele examinou toda a caverna subterrânea e notou que uma espessa camada de poeira cinza cobria tudo. Ele calculou que na verdade tinha alguns centímetros de espessura, já que só para se levantar ele já havia fechado o punho e ainda não conseguia tocar o chão. Havia muito, e fosse lá o que fosse, ele tinha certeza de que nunca deveriam ter encontrado algo assim. Cole encolheu os ombros e virou-se para Cassandra. Há quanto tempo estou fora? Ela encolheu os ombros também e respondeu, 5 dias, mais ou menos algumas horas. Eu desconectei desde. Esta parecia ser a melhor maneira de entrar em contato com você enquanto eu e a vida do meu irmão estamos em perigo. Cole ergueu uma sobrancelha e fez uma pausa para se certificar de que estava olhando para ela da maneira mais direta possível. Ela era uma mulher inteligente, ela adivinhou imediatamente. Você sabe, Raven te contou, ela afirmou enquanto Cole encolheu os ombros e começou a se mover em direção à saída do ninho. Eu não entendo por que você achou que era importante manter isso em segredo, quase todo mundo aqui pensa que ele é seu irmão. E por alguma razão Raven concordou também, mas considerando que ele estava nisso só pela bucerta, eu diria que você diria a ele para roubar um banco e ele o faria. Mas, no final das contas, não me importa quais sejam seus motivos, você foi uma ferramenta e desempenhou bem seu papel em conseguir o que eu quero. Não é o tipo de pessoa que descarta uma ferramenta que foi de alguma ajuda para mim, não há outra advertência em nosso relacionamento além dessa, então, por favor, não minta para mim de novo e foda-se por não me dar todos os detalhes. Ponto. Estou divagando, agora qual é o seu status atualmente? As viagens espaciais são instáveis, especialmente quando usando Warp ou Hyperdrives, precisarei de suas coordenadas exatas e, ao mesmo tempo, tenho que ter certeza de que vocês podem aguentar até então e que eu não cair em alguma armadilha, porque isso me deixaria com muita raiva.
Mas fora isso, não se preocupe Cassandra, irei buscar você e seu filho, prometi que nenhum fio de cabelo de suas cabeças será tocado e pretendo, para manter essa promessa. Ele fez uma pausa e se virou para olhar para ela e então sorriu ao entrar no túnel, notando alguns aspirantes lá dentro, batendo nas paredes com picaretas de mineração. O ninho tem o maior, se não um suprimento infinito, de recursos de minério, todos estão contribuindo agora para levar a clareira a um grau de assentamento e então aumentar sua contribuição. O sistema recompensará a todos igualmente, com base em qual foi a sua contribuição. Cole acenou com a cabeça enquanto Cassandra continuava. Não consegui sair, estive esperando por você e vigiando seu corpo, desta vez você não desapareceu como todos os aspirantes normalmente fazem, mas dormindo. De qualquer forma, Razor diz que o navio está mantendo uma distância saudável de nossos perseguidores. Também estamos chegando a uma colônia de mineração, esperamos que eles possam nos ajudar e afugentar os piratas. Mas até então ainda estaremos fugindo de Raven e sua família. Bem, não se preocupe, já estou a caminho. Agora, se você me der licença um pouco, tenho que dar uma olhada em algumas notificações que estão pendentes há um bom tempo. Depois disso, vamos lidar com a atualização do Glade e veja o que mais está por vir. Cole disse a ela enquanto eles passavam por mais caminhantes e logo saíram da saída onde chegaram a uma floresta que já havia sido completamente desmatada. Bem, droga, eu imaginei como seria, mas nunca pensei que seria tão grande. Cole murmurou, mas o que foi ainda mais surpreendente foi o fato de que a clareira estava se expandindo. Os pilares ainda permaneciam onde estavam, mas o verde do campo havia se espalhado, engolindo cada vez mais a floresta que havia sido derrubada até a barreira dourada que ainda estava em pé e agora era o novo limite divisório do campo. Glade para o mundo exterior. Ele riu baixinho enquanto trazia suas notificações. Você subiu de nível para 55. Mais 1100 para todas as estatísticas. Mais 650 pontos de estatísticas. Mais 850 de energia. Mais 344 em destreza, mais 109 em sintonia, mais 33 em alma, mais 400 em inteligência, mais 117 em percepção, mais 201 em carisma. Mais 5.322 almas. Você atualizou sua raça para Raen Lord. Mais 100 para todas as estatísticas em cada nível, mais 50 pontos de estatísticas em cada nível. Você refinou sua classe com sua experiência de vida e conhecimento de batalha. A classe agora está disponível para atualização ou mudança e slot de subclasse aberto. Alerta de quest de classe. O próximo passo do reaver é de derramamento de sangue e sombras, mas também de poder, assassinar um indivíduo corrompido de poder significativo. Você ganhou mais 300 para todas as estatísticas do ganho de estatísticas armazenadas anteriormente. Você ganhou núcleo Darkling adormecido. É um território, material especial de atualização de construção. 172 pontos de estatísticas adicionados ao Soul. Soul agora está no nível prata e estatísticas auxiliares, maestria e conhecimento disponíveis. Aspirante, com menor que o Wordbreaker, Knight, classe, reaver, mais. Nível, 55 centavos, 0, 560 mil, raça, Raen Lord. Títulos, serve de conhecedor, anti-herói, guerreiro, progenitor, genocídio, Rambo comando, assassino em massa. Dinheiro, Tibons, 248, Tissons, 286, Tigons, 2.350.000. Energia, 7.219 7.219 avos, energia negativa, 808 avos, alinhamento, caótico neutro, vidas, 08. Buffs,
mais 15% de dano, mais 200% de habilidades alimentares, mais 50% de dano a todos os alinhamentos, mais 70% de dano, habilidade com armas de fogo, 100% de dano a espécies ameaçadas e inimigos solo, mais 10% para todas as estatísticas ao enfrentar mais de 5 inimigos, dobra a cada mais 0 inimigos, permanente mais 5 pontos a cada 50 inimigos mortos em um único conflito. Arma primária, espada amaldiçoada de Malakai negra. Arma secundária, NA. Armadura primária, NA. Armadura secundária, NA. Grupo, NA. Equipe, NA. Guilda, NA. Aliança, NA. Facção, aspirante de Glade Solitude, terceiro andar. Carisma, sedução, prata II, 239.500 avos, controle mental menor, ativo, assassinar, ativo, vertigem, ativo. Percepção, domínio, mais, clareza, prata II, 376.600 avos, aeronauta, passivo, olhos em busca do pecado, passivo, dança das sombras, ativo. Inteligência, tecnopatia, mais, psicometria, prata II, 464.600 avos, mente blindada, passiva, devorador de pecados, ativo, tecnoman, passivo. Destreza, vento, mais, telecinese, prata II, 215.700 avos, Spectral Rover, ativo, Sim Reaper, ativo. Sintonização, espaço, prata II, 130.600 avos, gravidade, maestria, adaptável, passivo, constituição demoníaca, passiva, explosão do caos, ativo. Alma, aura, ferro X, 128.300 avos, comedor de almas, banco de almas, 6.322, manipulação de energia, maestria. Conhecimento, mestre em artes marciais, atirador especialista, agricultura arcana, vinificação arcana, cervejaria arcana, invocação negra, engenharia da natureza arcana, criação de monstros. Pontos de atributos, 909. Ativos. Classe cruzador de ferro classificado navio de luxo, montagem rei lobo gigante mecanoide, território classificado com bronze VI e Rohan Valley, o único olho de Mormon, coração imortal do rei Salomão, semente dríade negra, núcleo de pseudo-masmorra classificado com ouro, prisma de Henk ferro 8, 27 prata prismas, 2 prismas de ouro, 1 prisma de ouro do Vingador, 1 prisma de diamante, base atmosférica de classe Hero atualizável, acesso ao sistema, 10% de ações da Sierra Corp, cristal de geração de prata fria, rifle Rain Ranger, revólver amaldiçoado de safira negra, revólver amaldiçoado de obsidiana azul, conjunto de caçador de recompensas do demônio noturno. Cole riu do que estava vendo, mas estava longe de terminar. A quantidade de pontos de estatísticas que ele tinha disponíveis significava que ele poderia empurrar outra estatística para o próximo estágio, e ele fez exatamente isso, empurrando Soul direto para a classificação prata e arredondando tudo. Ele respirou fundo para se preparar para a próxima rodada de notificações. Fim do capítulo. Capítulo 155, Epílogo II. Cole notou preguiçosamente a torre de flechas e as paredes de espinhos que cercavam a clareira, de alguma forma elas também começaram a se expandir, seguindo os campos de grama verde e lindas flores enquanto se espalhavam pela área que costumava ser a floresta. Honestamente, Cole teria adorado que eles permanecessem onde estavam, como uma forma de criar um centro da cidade para as elites, enquanto a floresta e qualquer território que vier a seguir seriam as áreas normais. Mesmo assim, Cole viveu a maior parte de sua vida sendo uma elite e parte dela sendo um ninguém. Talvez muros entre os privilegiados e os não tão privilegiados não sejam a coisa certa a fazer para um novo mundo ou uma nova ordem no universo. Todos estavam ocupados e, pelo que parece que a clareira conseguiu mais alguns aspirantes. De qualquer forma, tudo era um processo e tudo tinha um método. Cole percebeu que todos os olhos estavam voltados para ele enquanto marchava em direção ao pilar mais próximo. A missão que foi dada a eles já deveria estar concluída. Cole sentiu que era disso que se tratava o resto das notificações.
Ele queria estar perto do pilar e ter certeza de que poderia cuidar de tudo de uma vez. Assim que chegou ao pilar, mergulhou profundamente nas notificações que o esperavam, ignorando todos os outros. Missão principal 1 do terceiro andar, completa. Pangaea é uma terra explorada com vastos recursos. Reúna esses recursos e transforme sua clareira em um assentamento em uma semana. Madeira, 0/1000, pedra, 0/1000, núcleos mágicos, 0/50, prismas classificados em bronze, 0/10, condições. Esta é uma missão geral para cada indivíduo designado para uma clareira. Recompensas, 10 projetos aleatórios de classificação bronze. Glade Solitude ganhou, projeto de sistema de esgoto de edifício arcano de item único, projetos da Guilda de Arquitetura de classificação de ferro, projetos da Guilda dos Caçadores de classificação de ferro, projetos da Guilda dos Coletores de classificação de ferro, projetos de arsenal de classificação de ferro, projetos da Guilda dos Ferreiros da classificação de ferro, projetos da Guilda dos Fazendeiros da classificação de ferro, item único. Projeto da Fazenda Ninho do Darkling, item único, sala de treinamento, e acesso à próxima missão. Missão lateral do terceiro andar e, modificado. Terceiro Floor Main Quest e, completa, a 5 Darkling Nests ao redor de sua clareira, elimine todas as ameaças ao seu assentamento em uma semana no mundo real e prepare-se para a expansão. Condição: esta é uma missão geral para cada indivíduo designado para uma clareira. Recompensas, 1 a 5 projetos de classificação de ferro, dependendo de quantos ninhos são destruídos. Por razões desconhecidas, todos os 5 ninhos foram combinados em um ninho enorme. Recompensas, projeto de classificação de ouro, colheitadeira de recursos de território. Missão principal do terceiro andar e completo, você atendeu e completou as condições para desbloquear a missão final do terceiro andar. Mate o guardião da sua clareira e assuma o controle total. Recompensas, chave da barreira e o direito de explorar o mundo exterior, mais 200 pontos de estatísticas para todos os membros da clareira. Caminho para o quarto andar aberto. Foi estranho, as missões mudaram, talvez não muito, mas o suficiente para Cole perceber que tudo o que ele tem feito até agora teve um pouco de jogo sujo. Mas no final das contas todas as missões foram concluídas. Esta Glade, tudo o que ele fez até agora foi parte do plano. Todos aqui, por mais irritantes que fossem, perceber que não significavam nada. Eles eram todos apenas bucha de canhão, já que o sistema, ou seja lá o que diabos era aquele ser com quem ele entrou em contato, mudou as coisas para garantir que Cole acabasse aqui. Mas havia regras a seguir e, falando francamente, ele nunca teria conseguido concluir este andar sem todas essas pessoas. Talvez isso fosse ser muito humilde, já que ele teria derrotado os Darklings com o tempo e cerca de 1 dúzia ou 2 níveis acima. Mas isso levaria tempo, muito tempo. Mas no final ainda foi uma luta e um fardo que foi imposto a ele, e outros foram arrastados. Muitas pessoas aqui perderam 1 ou 2 vidas, se não mais, no chão, e embora Cole não pudesse dizer exatamente que era mais difícil do que os outros 2 andares, ele tinha que dizer que os Darklings tornaram toda a experiência um tanto horrível. Era como estar em um filme de terror ou algo assim e Cole realmente não gostou disso, mas não foi o fim das notificações, pois o que veio a seguir foi um anúncio do sistema. Parabéns ao Glade Solitude e seu prefeito Cole, o Wordbreaker, noite por descobrir o caminho para o quarto andar. Cada Glade capaz de descobrir seu caminho para o quarto andar seria capaz de retornar ao terceiro andar e continuar o desenvolvimento de seu clareiras. O menu de compra e aclimatação de terrenos não estará disponível na guilda de arquitetura de sua Glade. O menu de gerenciamento residencial agora estará aberto a todos que compraram ou possuem terrenos próprios com sucesso. Além disso, todos os terrenos anteriormente possuídos agora podem ser adicionados ao território da sua clareira após a compra de um terreno. Tudo o que você possui estaria em um só lugar e acessível a você de qualquer andar. O colapso do terceiro andar só seria iminente para aspirantes e clareiras que não encontraram o caminho para o quarto andar. Houve um estrondo sentido em toda a clareira quando todos os pilares começaram a se mover,
todos eles convergindo para a direita, no meio da clareira, onde todos eles se combinaram em um grande pilar de diamante com milhões de luzes brilhantes em sua forma, todas elas brilhando e se movendo de um lado para o outro. Cole se aproximou, junto com todas as outras pessoas que estavam na clareira, porém as notificações, ou melhor, os anúncios do sistema ainda não haviam terminado. Mais 1000 Glade Points to Glade Solitude por ser o primeiro a encontrar o juramento ao quarto andar. Mais 500 para todas as estatísticas de todos os aspirantes. Com toda a honestidade para Cole, tudo parecia ter ficado muito mais complicado. Seu plano original era trabalhar de mãos dadas com essas pessoas e depois dar o fora da cidade assim que estivesse concluído. Mas com o terceiro andar agora acessível e ele sendo o prefeito, isso significava que ele ainda teria que lidar com toda essa merda. Não, a menos que ele fizesse algo a respeito. Cole sorriu e os ingredientes de um plano começaram a se formar em sua mente, certo de que algumas pessoas poderiam odiá-lo ou chamá-lo de covarde ou simplesmente ignorariam isso e o aceitariam de volta caso seu caminho o levasse de volta a este lugar, mas no final das contas ele não queria ser amarrado, pelo menos não ainda. E sim, construir algo aqui seria uma vantagem para ele e ele não estaria perdendo isso. Mas muita responsabilidade quando ele não está pronto para isso lhe causaria problemas. E pode parecer apressado, mas honestamente, cada andar até agora tem sido irritante e, no final de tudo, Cole mal podia esperar para chegar ao próximo andar e deixar toda aquela merda para trás. Glade Solitude. Conseguimos! Cole gritou em voz alta, certificando-se de que estava de costas para o pilar enquanto se dirigia a todos. Não que esse momento precisasse de um discurso, mas ajudaria para que não percebessem o que ele estava fazendo, e ele também não queria que outra pessoa fosse o primeiro ao quarto andar tomando a iniciativa de tocar no pilar de diamante. Ainda havia uma ordem permanente de recompensas dadas à primeira pessoa a chegar ao próximo andar, ele queria desta vez. Além disso, já era hora de ele expandir seu repertório de habilidades, para aprimorá-las de uma vez por todas, mas é claro que isso seria depois de um pouco de treinamento. Não tem sido fácil e muitos de nós tivemos que dar nossas preciosas vidas extras só para ver que chegamos a este lugar. Sou grato pela confiança que você depositou em mim e espero conquistá-la ainda mais, mas à medida que avançamos pelos andares, no final das contas estamos todos juntos nisso e teremos que fazer grandes coisas uns com os outros. E à luz disso eu gostaria de decretar que de agora em diante, Glade Solitude seria liderada por um conselho, dos 7 aspirantes votados. No momento você tem eu, Cassandra, Janus, Farida e Thunderbolt Jack, o que significa que eleições serão realizadas para nossos 2 últimos membros que, claro, não são Raven Nightmoon ou qualquer um de seus lacaios. Houve uma cacofonia de risadas com isso, Cole acenou com a cabeça. Vamos crescer, vamos prosperar e sobreviver, e à luz disso, todas as questões e tudo o mais que deveria ser resolvido seriam tratados pelos outros membros do conselho. E, como tal, é hora de dizer, hasta lá vista otários. Talvez não fosse tão necessário que Cole dissesse isso, mas no final das contas ele era um bandido de coração, foi capaz de gravar os olhares de fúria no rosto de Cassandra e Farida quando suas costas tocaram o pilar e ele foi engolido. Cole sabia com certeza que nunca esqueceria isso. Ou o que veio a seguir. Bem-vindo ao quarto andar. Cerquilha acento circunflexo grau direitos autorais igual a euro libra acento circunflexo euro acento circunflexo Cole. Fim do capítulo. Capítulo 156. Festa de boas-vindas do quarto andar e... Assim que a notificação desapareceu, Cole sentiu alguém cravar os dentes em seu ombro, seu corpo estremeceu quando uma sensação de dor abrasadora abriu um caminho desde seu ombro machucado até a boca do estômago. A dor era significativa o suficiente, mas ainda assim de uma fonte diferente, para que Cole pudesse sentir seu corpo travando, como uma espécie de paralisia. Mas o pior de tudo foi que a pessoa que se agarrou a ele não parava de mastigar, transformando o ombro de Cole em uma bagunça arrumada e arruinada. Cole usou seu corpo como âncora e usou gravidade, criando uma explosão que arremessa o seu atacante para longe dele,
mas não sem tirar um enorme pedaço de carne do pescoço de Cole. Cole estremeceu quando seus joelhos dobraram sob ele. O choque encheu suas feições quando ele percebeu que o sangue estava jorrando e voando no ar. Ele piscou como uma coruja enquanto colocava a mão no peito e observava enquanto eles saíam com sangue, brilhante, vermelho e vivificante e definitivamente o seu próprio. Seus sentidos pareciam embotados, como se ele estivesse preso em uma poça espessa de lama ou algo mais. Ele ouviu arranhões baixos e um leve arrastar de pés quando a pessoa ou coisa que o atacou se levantou. Cole encontrou olhos vermelhos em um rosto podre. Seus olhos se arregalaram quando enormes vermes negros abriram caminho através da carne podre e arruinada de seu agressor e deslizaram para o chão e se afastaram na escuridão. Cole também percebeu que estava escuro como breu e que ele e seu agressor só estavam se movendo confiando em sua visão escura ou noturna, mas no final das contas Cole ainda não tinha ideia do que estava enfrentando, e pior ainda é o fato de que ele estava não curando. E então o pânico se instalou novamente, quando Cole percebeu que não estava se curando. De alguma forma, as feridas que essa coisa lhe infligiu não estavam cicatrizando. Ele levantou a cabeça e tentou se levantar, mas caiu no chão com os dois joelhos e observou impotente enquanto a criatura definitivamente zumbi corria em sua direção, rosnando descontroladamente e sem piedade enquanto saltava de 5 metros de distância e colidia com Cole. É um hálito fétido e dentes amarelados afundando no pescoço de Cole, mordendo, mastigando e arrancando sua jugular enquanto Cole, completamente paralisado, não podia fazer nada, mas permaneceu preso em seu próprio corpo enquanto era comido vivo. Você morreu, -400 para todas as estatísticas. Aspas. Cole acordou com um suspiro, cerca de 3 minutos depois, bem no mesmo lugar onde apareceu alguns minutos atrás. Ele imediatamente confiou em seu domínio, confiando com força total em seu agora prata atributo de percepção classificada. Isso talvez tenha sido um erro, pois ele foi imediatamente afogado e assaltado pelas sensações de tudo o que estava acontecendo ao seu redor. Ele estremeceu porque os cheiros eram muito fortes e os sons muito altos. Mesmo no escuro, ele podia ver tão claramente que conseguia distinguir as rachaduras individuais em seus ossos, a não mais de 1,5 metros de distância, enquanto o zumbi tirava a carne dele, tirava-a dele. Bem-vindo ao segundo andar, a um mundo que foi arruinado por uma praga zumbi todo-poderosa, como você nunca viu antes. O tema deste andar é a sombra da morte. Cole revirou os olhos enquanto corria para frente, ignorando a próxima notificação enquanto sua perna voava para frente e ele acertava o zumbi na lateral da cabeça. Não saiu exatamente do jeito que ele queria, pois antes que sua perna pudesse fazer contato, o zumbi virou anormalmente rápido e cravou os dentes nas canelas de Cole. Foi nesse ponto que Cole decidiu que não se arriscaria mais com essa coisa enquanto tirava Blue Obsidian de seu inventário, absolutamente tonto de alegria por agora ter acesso a ela. Bang, 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 clique, asterisco. O filho da puta era feito de um material mais resistente do que Cole imaginava. A primeira bala afundou em seu crânio, mas mal penetrou. No entanto, a força por trás do tiro ainda era poderosa o suficiente para derrubá-lo no chão. Cole não teve escolha a não ser confiar na precisão e continuar disparando mais tiros no mesmo lugar. A cabeça do zumbi não explodiu, mas no final das contas 4 balas de um revólver extremamente poderoso seriam suficientes para derrubar qualquer zumbi. Cole sentiu sua perna direita tremer um pouco quando quase cedeu sob seu peso, ele podia senti-la ficando dormente, Cole bufou. A mordida do zumbi provavelmente continha algum tipo de veneno que causava paralisia e retardava ou eliminava completamente a cura. Não demorou muito para que o corpo pichelasse e desaparecesse, deixando para trás um prisma de nível ferro. Cole ergueu as sobrancelhas com isso. Se o zumbi que ele acabou de matar fosse um zumbi de nível ferro, então este andar iria foder muita gente. Havia uma necessidade intensa de atualizações de equipamentos e talvez uma ou duas habilidades que pudessem lidar com essas coisas.
É claro que ele ainda não tinha usado uma habilidade mais poderosa como Chaos Blast, mas mesmo assim este era apenas o primeiro oponente e Cole apostaria seu saco esquerdo que ele provavelmente apenas enfrentou a versão mais fraca dos zumbis que este andar tinha a oferecer, falando de o que estava acontecendo com esse andar, de qualquer maneira. Missão principal e do quarto andar. Você se encontra preso em uma estrutura épica de uma era esquecida, uma Torre de Babel. Grande maravilha da arquitetura que costumava abrigar pelo menos milhões de pessoas e era grande o suficiente para abrigar cidades inteiras dentro de seu ventre. Mas anos de decadência, ruína e morte assombram esta grande estrutura que agora se tornou nada mais do que um ninho de morte. Fuja do prédio e busque a liberdade em um mundo em ruínas. Recompensas. Mais 3 níveis, mais 300 catigons, mais um prisma de fuga classificado como prata. 4 TH Floor Side Quest I. Em cada Torre de Babel ainda existem sociedades funcionais, necrófagos e distópicos caçadores que vivem suas vidas no limite. Localize-os para obter acesso às instalações do berço deste andar. Recompensas, mais 50 KXP. Missão especial I do quarto andar. Mate 100 zumbis Banelin. 100 avos, recompensa, mais um nível, mais um título especial, mais 150 catissons. O tempo para o colapso do chão é de 4 meses no mundo real. A dilatação do tempo foi reduzida para uma proporção de 2 para 1, o tempo de jogo até o colapso do andar é de 8 meses. Ainda havia mais notificações para examinar, especialmente algumas que eram um registro de seu tempo no terceiro andar. Se ele fosse realmente honesto consigo mesmo, Cole admitiria que ele realmente não verificava muito suas notificações no terceiro andar. Mas, em última análise, as notificações não eram o problema aqui. Cole tinha ouvido movimentos no corredor, e já era hora, já que ele não havia realmente dado uma boa olhada em seu ambiente atual. Ele imediatamente percebeu que estava em uma espécie de vestiário, não havia janelas aqui, apenas concreto ao redor. Só havia uma entrada e saída do local e era uma porta um tanto estreita. O problema era que o barulho que ele ouvia vinham da porta, que parecia abrir um corredor. De alguma forma essa informação ficou clara para Cole devido à forma como os passos ecoavam. Ele foi capaz de reduzir que estava em algum tipo de colégio e olhar rapidamente para o zumbi que acabara de levar vários tiros na cabeça, mostrou que também era um ex-aluno, um cara com uma camisa de futebol americano. Cole zombou, mas como ele tinha acesso ao seu inventário, ele tinha visto a que tinha acesso. Ele precisava se vestir ou blindar o mais rápido possível. Seu tempo de correr com o peito nu acabou. E então Cole percebeu que durante todo o tempo em que esteve no terceiro andar, ele e praticamente todos os outros homens ficaram sem camisa, calças eram a única modéstia que o sistema lhes permitia. O terceiro andar era uma época primitiva, não avanços adequados foram feitos e se as pessoas viviam no planeta, então elas eram selvagens totais e completos. Conjunto de caçador de recompensas do demônio noturno equipado. As habilidades, Fade, Chameleon, e Trek, agora estão acessíveis para você. Rain Ranger Rifle equipado. Cole sorriu enquanto convocava sua bandoleira com adagas de arremesso, balas extras e cinto de balas. Sua máscara e chapéu exatamente onde deveriam, à medida que cresciam para dimensionar sua forma atual. É claro que ele não achava estético se vestir de cowboy em um apocalipse zumbi distópico, mas no final das contas, isso era o que ele tinha disponível, e o equipamento era o melhor que qualquer pessoa tinha acesso agora. Caramba, Cole não pensei que existisse alguém com fios como o dele. Mas deixando de lado seu próprio ego inflado. O perigo veio chamando. Fim do capítulo. Capítulo 157. Festa de boas-vindas do quarto andar e Cole respirou fundo e caminhou até a entrada, com seu rifle convocado e seguro com força em suas mãos. Este era um andar novo e se os andares anteriores fossem seguidos, então sem dúvida ainda haveria mais perigo a percorrer antes que ele pudesse encontrar alguma aparência de paz. Ele se moveu rapidamente até chegar à entrada do vestiário, prendeu a respiração enquanto contava até 3, deixando o pé que se aproximava ser seu cronômetro.
Cole rapidamente entrou no corredor e puxou o gatilho de seu rifle usando tiro duplo e certificando-se de que estava atirando direto a queima-roupa. A cabeça do zumbi caiu para trás com um estalo alto enquanto desmoronava no chão. Cole quase tinha esquecido o quão poderoso o rifle era. Mas, além disso, a arma ainda era uma peça de equipamento muito poderosa que Cole não foi capaz de usar ao máximo. Pelo menos até agora. Com estatísticas de classificação prata, ele poderia causar muito mais danos do que seu nível de 8 ROM jamais teria sido capaz de causar. Cop rapidamente ergueu os olhos e percebeu exatamente como suspeitava que se tratava de um corredor. E embora houvesse um pouco de poeira cobrindo cada centímetro quadrado do corredor, ainda havia espaço suficiente para Cole ver que provavelmente estava dentro de uma escola. Havia um brasão enorme e um tanto desbotado na parede onde se lia Zarafin High. De qualquer forma, independentemente do que aconteceu aqui ou do que este lugar costumava ser, seus corredores agora estavam cheios de alguns de seus ex-alunos, todos eles não recebendo o memorando de que a escola estava fechada, permanentemente. Mas no final você não teve escolha a não ser dar uma folga aos mortos, afinal eles não podiam evitar seu atual estado de morto-vivo. De qualquer forma, havia 4 deles à frente dele e 3 atrás dele. Normalmente ele poderia enfrentar 1 ou 2 ou 3 com alguma dificuldade, é claro, essas criaturas são extremamente poderosas e foi preciso muito esforço para despachar o primeiro que ele enfrentou, seria preciso muito mais para lidar com 7 deles ao mesmo tempo. Mas, felizmente, Cole tinha as ferramentas certas para esta ocasião. As armas também não lidavam com essas coisas da maneira que ele queria, os zumbis eram resistentes e, acima de tudo, eram rápidos, extremamente rápidos. Ficar ao alcance não era a maneira de fazer isso, essas coisas vão matá-lo e várias vezes também. Ele já morreu uma vez e honestamente não gostou, então foi necessária uma estratégia diferente. Cole usou Fade, ter acesso à habilidade de assinatura de seu cowboy e se levantar foi uma sensação boa e o manteria longe de muitos problemas. O zumbi parou 9 MCE, ele desapareceu, era óbvio que eles já o haviam sentido e estavam prestes a fazer um movimento, mas de alguma forma eles o perderam de vista. Claro que não era de alguma forma, eles eram zumbis, Cole não achava que eles pudessem ver bem o suficiente no sentido tradicional, e provavelmente confiava na visão ou talvez no cheiro ou em uma combinação de ambos para poder rastrear suas presas. Mas eles não podiam vê-lo, o que expôs Cole ao aspecto N da habilidade, Fade, que ele nunca conheceu. Parece que isso não apenas o tornou invisível, os detalhes estavam no nome da habilidade em si. Ele desapareceu, talvez durante a habilidade ele deixou de fazer parte deste plano de existência ou sua presença dentro dele foi apagada o suficiente para que nada ou ninguém pudesse encontrá-lo. Cole correu para frente e esfaqueou Black Malachi na garganta do primeiro zumbi, o fato de que sangue vermelho ainda saía, junto com uma lama preta surpreendeu Cole. Por um lado, ele não achava que os zumbis deveriam ter algum sangue em seus corpos ou mesmo que já houvesse sangue em seus corpos, ele deveria estar devidamente coagulado. Mas, em vez disso, o sangue ainda estava fresco e, do jeito que jorrava, ainda fluía. Essas coisas não eram o tipo normal de zumbis, isso ele podia ver agora, e precisava ter um pouco de cuidado com a forma como se movia. Atacar quebrou a habilidade, Fade, mas ainda foi fácil para ele cair de volta quando ele deu um passo para trás do zumbi caído e se abaixou sob o golpe selvagem de outro, virando-se com o seu impulso para esfaquear sua espada no estômago do zumbi e então rasgando-o de um lado para o outro, deixando suas entranhas se espalharem em uma chuva de sangue vermelho e lama preta. Ele usou Fade novamente e depois deixou um atraso, Chaos Blast, para trás enquanto o grupo de 4 zumbis corria em sua direção enquanto ele os tecia sob o manto da invisibilidade. Ele fez questão de mantê-los bem afastados, por alguma razão seu corpo agora estava realmente suscetível a qualquer energia que restasse de sua habilidade Explosão do Caos. Ele realmente não queria perder a cabeça novamente e se transformar em um demônio sanguinário com nada além de destruição e morte em mente.
Cole riu quando a explosão ocorreu, destruindo membros e cabeças. Dos 5 zumbis no corredor, apenas um sobrou, e mesmo assim faltavam as pernas e grande parte do resto do corpo de poder. Cole caminhou até lá e esfaqueou com sua espada, certificando-se de acabar com sua miséria enquanto se levantava e observava o corredor de ambos os lados. Ele viu que havia uma escada em ambas as extremidades do corredor, viu que elas levavam para outro andar e desciam para outro. Ele já havia estabelecido que estava em uma escola, então subir significaria ir mais fundo e descer era definitivamente o caminho para encontrar uma saída. Mas o problema é que ele não tinha ideia se deveria ir para a esquerda ou para a direita, ele não queria acabar do outro lado de onde queria estar, o que ele precisava agora era de um lugar seguro para estar, para que pudesse observar e cuidar adequadamente de tudo o que ele precisava fazer. Ele realmente teve que consolidar suas habilidades e talvez conseguir uma nova, ou talvez fosse melhor esperar até que sua missão de atualização de classe fosse concluída ou ele conseguisse uma subclasse. De qualquer forma, quanto mais ele esperar, mais o sistema terá chance de revisar suas escolhas e criar uma subclasse que seja melhor atribuída a ele. Ele esperava obter uma classe de conjurador puro, isso acrescentaria mais alcance às suas opções do que apenas ser um assassino especialista em aflições. Mas, novamente, ele não era exatamente um especialista em aflições, a aflição vinha de sua espada, mas mesmo assim a maioria de seus inimigos morre antes mesmo de ele usar essa habilidade. Ele precisava realmente pensar sobre sua construção e ver o que ele pode alcançar com os prismas que ele agora possui e ver o que sua subclasse ou refinamento de classe pode lhe oferecer. Cole escolheu ir para a esquerda, talvez tenha sido ele tentando fazer o oposto para não ser azarado, mas no final das contas em todos os filmes que viu e no tempo que passou na faculdade, Cole foi educado em casa por alguns dos melhores professores e professores que o país tinha a oferecer, então ele realmente não foi para o ensino médio fora da época em que seus primos se formaram e isso se tornou um assunto de família, eles estavam mortos agora, ele os matou. Cole suspirou enquanto balançava a cabeça, ele realmente gostaria de poder fazer algo sobre esse peso que estava sentindo na nuca, matar seus primos o mudou um pouco e essa mudança parece vir com trauma ou talvez seja era culpa própria. Ele desceu a escada bem a tempo de ser abordado por um zumbi, suas mandíbulas freneticamente estalando e mordendo tentando ao máximo romper suas roupas blindadas e atacá-lo. Cole bateu forte na escada, o chão duro lhe causou mais danos do que o zumbi que o abordou, porém ele ainda podia sentir que o zumbi era mais forte que os outros, o que piorou ainda mais foi o fato de estar no chão, corpo, ou melhor, era o corpo de uma garota de 14 ou 14 anos, ele estava sendo atacado por um zumbi loli. Cole estremeceu, talvez ele não devesse ter formulado dessa forma. Usando sua manipulação de energia, Cole cobriu seu cotovelo com energia negativa, e bateu na cabeça do zumbi. O que ele não esperava era que sua cabeça explodisse como uma melancia, deixando Cole coberto de coisas que ele preferiria não ter sido coberto. Mas ele ainda estava um pouco chocado, embora sua lâmina tivesse sido extremamente eficaz, não era nada, comparado com o que sua energia acabou de fazer. Mas, novamente, havia muitos fatores a serem considerados, por um lado, sua raça havia mudado, e por dois, ele agora era classificado como prata em todas as suas estatísticas. Isso significava que ele era muito mais perigoso e sua energia era muito mais potente. Cole era agora uma potência, um passo mais perto do topo, mas, novamente, com o que estava por vir, seria o suficiente. Fim do capítulo. Capítulo 158, Festa de Boas-Vindas e do quarto andar. Havia outro zumbi cambaleando lentamente em sua direção. Ele teve a sorte de não ter sofrido nenhum ferimento grave do zumbi que acabou de atacá-lo. De qualquer forma, ele teve que manter o juízo enquanto se levantava e saltava da escada, descendo alguns lances enquanto atacava com ambos os joelhos. Mas em um movimento que chocou Cole gravemente, o zumbi rapidamente se virou para o lado, agarrou Cole no ar e bateu com as costas na parede, criando uma pequena cratera enquanto avançava em sua direção.
Este zumbi não estava lutando como os outros, mesmo o zumbi que ele acabou de matar não era tão rápido ou tão forte quanto este em particular, e a inteligência e perspicácia de batalha eram tão fortes que estavam quase no mesmo nível do que Cole poderia fazer. Cole se abaixou sob um punho selvagem enquanto cobria o seu com energia e o acertava no externo do zumbi. Ele foi lançado de volta na parede oposta, criando uma cratera própria à medida que sua pele desenvolveu rachaduras no ponto de impacto. Mas assim como Cole reagiu no calor da batalha, o zumbi também fez o mesmo, liberando um raio roxo de energia de seus olhos que atingiu o peito de Cole, deixando queimaduras terríveis em sua pele enquanto o ataque contornava as defesas de suas roupas. Cole estava enfrentando um oponente mais forte do que ele pensava que este andar tinha a oferecer para ele, e ele entrou em pânico quando o zumbi saltou sobre Ross pela distância. Ele já havia dito que não subestimaria nenhum dos zumbis, mas ele realmente não tinha um medidor completo para sua força, pois parecia que cada um sucessivo que ele encontrava era muito mais forte que o anterior. Foi nesse ponto que Cole finalmente entendeu por que o terceiro andar ainda era acessível, se você não estivesse no nível prata, ou no máximo nos estágios intermediários e finais dele em uma estatística, então não havia como você ser capaz de lidar com esses zumbis. Melhor ainda, pessoas sem instintos de combate adequados não teriam sido capazes de resistir. Este zumbi atual lutou como se tivesse inteligência. E talvez tenha. Mas no final das contas ainda estava tentando matar Cole e não passava de um monstro. Ele pousou com força em Cole, empurrando-o no chão enquanto suas mandíbulas se alargavam em proporções épicas, causando um arrepio na espinha de Cole quando ele levantou a mão para manter as mandíbulas abertas, impedindo-a de mastigar seu crânio. A saliva ácida queimou as mãos de Cole, mas ele já estava agindo quando convocou uma explosão do caos, e reduziu a habilidade do tamanho de um abacaxi para o tamanho de um ovo de tênis de mesa e o enviou voando para a boca do zumbi sobre ele. Splat. Asterisco. Outra cabeça explodiu, mas desta vez com força suficiente para que mais da metade do torso do zumbi também tivesse sido explodido. A essa altura Cole estava positivamente coberto de sangue da cabeça aos pés. Ele grunhiu de aborrecimento enquanto rapidamente se levantava. Este andar estava provando rapidamente para ele que ficar em um lugar por muito tempo definitivamente não é o caminho a percorrer para sobreviver. Ele se levantou, saqueou o zumbi e ignorou as notificações enquanto descia o lance e não as escadas, com a espada firmemente em suas mãos. Ele desceu para o próximo andar o mais silenciosamente possível e para alguém com o nível de habilidades de Cole, isso era absoluto. Todo o corredor estava cheio de portas em ambos os lados, com janelas de vidro interpostas entre elas e placas nas portas para mostrar qual classe era qual. Todo o andar era dedicado às classes 2A a D, e enchendo os corredores havia literalmente um exército de zumbis. Cole não fez cerimônia enquanto descia as escadas silenciosamente, mas em um lugar como esse, o problema não estava muito longe. Ei, Marshall, você está pronto para lançar a granada falsa. Precisamos tirar toda a horda da escola se quisermos ter alguma chance de subir de nível e conseguir alguns itens legais. Cole ouviu uma voz, dando-lhe um pouco de esperança em seu coração enquanto descia para o patamar do próximo andar. Havia um conjunto de portas à sua esquerda, e bem à frente estava a entrada da escola, onde cerca de uma dúzia de pessoas estavam em trajes de combate e armas de nível militar. Cole ergueu a mão em saudação, apenas para receber em troca uma saraivada de tiros. Ratatatatata. Asterisco. Cole rapidamente mergulhou para o lado enquanto as balas voavam sobre sua cabeça com força total. Ele passou pelas portas duplas e caiu nos braços de um zumbi que não teve escrúpulos em cravar dentes podres nas mãos enluvadas de Cole. Ele rosnou enquanto desferia um golpe de joelho com energia aprimorada no externo do zumbi. Cole sentiu, em vez de ver, enquanto as vibrações pareciam se espalhar a partir do ponto de impacto e o zumbi literalmente desmoronou. Cole estava confuso, algo estava errado com sua energia e com este lugar como um todo. Mas ele não teve muito tempo para pensar nisso quando se virou para a porta pela qual acabara de passar.
na esperança de dizer às pessoas do lado de fora que ele não era um zumbi para que não atirassem nele. Mas, no final das contas, isso não aconteceria, pois os tiros iniciais chamaram a atenção dos zumbis nos andares acima. Cole amaldiçoou quando alguns deles explodiram na sala em que ele estava, enquanto outros passaram correndo em direção às pessoas que estavam atirando. Cole se virou e praguejou ainda mais ao perceber que tinha acabado de entrar em um túnel que levava direto para o que parecia ser uma quadra de basquete, porém não havia cestas, apenas aros estranhos flutuando no ar e uma tonelada de zumbis, bem embalados e agora voltando seus olhos para o pedaço que entrou. Fade, Spectral Rover. A forma de Cole desapareceu enquanto ele se movia entre o pequeno exército de zumbis, tentando chegar ao outro lado, e então, para sua surpresa, ele levou um soco de um zumbi que ele absolutamente não esperava. Naquele momento, toda a sua visão de mundo mudou completamente sobre com o que diabos ele estava lidando. Ele caiu com força no meio da quadra e bem no meio de um cerco de zumbis de aparência muito estranha. A primeira coisa que ele notou, claro, foi o fato de que elas eram líderes de torcida, uma delas ainda tinha um crachá que dizia boas-vindas ao membro do comitê, e ela também tinha um machado de incêndio plantado nas costas. Mas, além disso, era o olhar que ele podia ver em seus olhos, de pura malícia e fome, mas ainda mais aterrorizante era o brilho de inteligência também contido naqueles olhares. Eles queriam despedaçá-lo e, do jeito que está, Cole não teve outra escolha a não ser enfrentar essa ferocidade na mesma moeda. Todos eles correram para ele enquanto Cole se posicionava, deslizando perfeitamente para um estado de ser e mente que o via como nada mais do que um predador absoluto. Esgrima do Demônio Negro funcionou muito bem com Dança das Sombras, que por sua vez combinou bem com Gravidade, para manter os inimigos em guarda e tropeçando, e usando Vertigem, Assassinato, e cuidadosa e necessária flexibilidade encontrada da Explosão do Caos, habilidade para lutar por sua vida. No final, embora ele pudesse ter ficado preso em uma sala com monstros, o próprio Cole era um pesadelo pior do que jamais seria. Zumbi ou não zumbi. Fim do capítulo. Capítulo 159, Festa de Boas-Vindas e V do quarto andar. Cole girou na guarda de um dos zumbis, mas ele recuou e empurrou o braço para fora, liberando uma explosão de força contundente que foi lançada diretamente no punho de um zumbi que tinha cerca de 2,10 metros de altura. No entanto, Cole usou seu domínio enquanto cavava o solo, criando rachaduras na quadra em que estavam enquanto usava Dança das Sombras, para desaparecer e reaparecer à esquerda, sua espada cortando o antebraço do zumbi antes de ser pego, osso. Mas isso não foi motivo de preocupação para Cole, pois ele também retribuiu o favor disparando uma explosão controlada de gravidade, que empurrou o zumbi para trás e arrancou a espada de seu braço, bem a tempo de Cole simplesmente dar um passo para o lado e dar outro passo. Um zumbi menor e mais ágil passou por ele. Ele foi rápido o suficiente para cravar a espada no pescoço dele quando ele passou por ele, mas a luta estava longe de terminar porque ele estava cercado. Vertigo não estava tendo tanto efeito sobre eles quanto ele esperava, visto que eram zumbis, mas ele ainda estava no jogo. Spectral Rover, desta vez, no entanto, Cole estava pronto para o zumbi que aparentemente tinha a habilidade de viajar através do véu, e é verdade que Cole percebeu que ele passou voando pela multidão de outros zumbis tentando procurar uma maneira de atacá-lo e deixá-lo vulnerável aos ataques dos outros zumbis. Cole estava contando com isso enquanto usava Assassinar, apunhalando a espada direto nas costas do zumbi que acabara de atacar seu crânio. Esse parecia ser o sinal que o zumbi errante espectral estava esperando enquanto avançava em direção a Cole enquanto o resto do mundo parecia ganhar velocidade, mas em um ritmo muito mais lento do que o normal. Cole se virou para enfrentar o ataque do zumbi, dando uma olhada completa desta vez quando percebeu que não era apenas um zumbi, mas mais como um meio zumbi, meio fantasma, como se fosse. Cole tinha uma teoria, mas esta não era a hora de explorá-lo enquanto ele batia a palma da mão aberta no estômago do zumbi enquanto ele voava em sua direção no ar. Sua vez foi repentina, pegando o zumbi desprevenido,
pois ele pensava que a emboscada iria funcionar pela segunda vez. E a essa altura Cole já estava ultrapassando os limites da habilidade do rover espectral. Mas não apenas isso, sua aplicação, e não a passiva, manipulação de energia, também estava atingindo um nível totalmente novo e sem precedentes, já que Cole agora era capaz de adicionar um giro à habilidade, Explosão do Caos, que aparecia em suas mãos em poucos segundos. E com isso ele não resistiu, pois respirou fundo e soltou um grito. Rasengan. Estrondo. Asterisco. O tempo pareceu acelerar novamente quando o ataque de Cole encerrou completamente a habilidade do rover espectral. O zumbi que pegou seu Rasengan modificado, uma habilidade que ele havia emprestado apropriadamente de um de seus programas de anime favoritos da velha escola. Além disso, com um pouco de imaginação e seu novo domínio de energia e habilidades, ele foi capaz de trazê-lo à vida e com um nível de dano surpreendentemente quase semelhante ao do Show. Ele conseguiu abrir caminho para si mesmo, o que foi muito mais do que ele esperava, pois acabara de fazer a mudança no calor do momento. E se ele precisava de mais provas de que os zumbis com quem ele estava lidando eram inteligentes, ele conseguiu quando todos pararam para ver o dano que ele havia causado a eles. Cole não fez cerimônia e ganhou velocidade, mas este deve ser o grupo de zumbis mais estranho que Cole já viu quando uma bola de fogo tingida com chamas roxas sobrenaturais veio voando em sua direção. Dança das Sombras. Levou-o diretamente para trás do que ele só poderia considerar um mago zumbi, enquanto o anterior que ele matou era algum tipo de ladino ou algo do tipo, visto que poderia utilizar uma habilidade semelhante à de Cole, ou talvez uma habilidade isso era o mais próximo da semelhança de Cole. De qualquer forma, se Cole realmente quisesse sair desse cerco, ele teria que lutar muito mais do que já está, ele estava preparado. Ele deixou uma boa carga, Chaos Blast, pendurada no ar enquanto deslizava sua lâmina nas costelas do mago zumbi e então começou a rasgá-la para cima, cortando a casa apodrecida, carne e cartilagem enquanto dividia o zumbi ao meio por todo o caminho para o topo do crânio, e não no bom sentido. Ele ignorou o zumbi e empurrou para fora com seu corpo no epicentro. Uma poderosa força de gravidade foi liberada e jogou alguns zumbis para longe de Cole enquanto ele usava o rover espectral. Novamente, desta vez não havia nenhum zumbi por perto para detê-lo enquanto ele cruzava a quadra para o outro lado, e bem na hora também. Boom! Asterisco. A explosão foi poderosa, mais poderosa do que qualquer coisa com a qual Cole já teve que lidar ou causou. Esta foi a primeira vez desde que ele alcançou o nível prata que ele usou a habilidade Chaos Blast em sua capacidade total. E foi absolutamente devastador, não apenas para os zumbis, pois toda a quadra estava cheia de crateras e os zumbis se transformaram em enormes canos de podridão, sangue, vísceras e decomposição. E mesmo assim ainda havia mais pessoas entrando na quadra a cada segundo. Cole, por outro lado, foi jogado para trás pela onda de choque de seu próprio ataque. Os pelos de seu corpo pareceram se arrepiar quando ele sentiu a presença espessa do caos no ar e por um segundo ele quase caiu em um estado mais primitivo. Seu corpo, que havia sido jogado para trás, colidiu com outros dois zumbis antes de serem lançados em outro túnel que desta vez levava a um campo. Cole não conseguia se levantar porque seus ouvidos estavam zumbindo e ele parecia ter sofrido uma concussão mágica ou algo do tipo. Ele tropeçou e tentou se afastar, mas um dos zumbis que ele havia atingido cravou seus dentes podres na perna da calça. Os próprios dentes pareciam brilhar no escuro, era como se ele não estivesse olhando para os dentes, mas para o aço, e é verdade que houve um barulho alto quando Cole gritou de dor e tropeçou no chão, sua canela em frangalhos como sangue e enormes dentes. A parte mastigada, incluindo o osso, foi para a boca do zumbi enquanto ele mastigava ritmicamente, certificando-se de que suas orbes cinza e verdes estivessem totalmente centradas em Cole. O progenitor Raen rosnou de raiva enquanto mancava, impulsionado por partes iguais de dor e partes iguais de adrenalina para enfiar sua espada na parte de trás do crânio do zumbi, cortando sua cabeça na base da espinha. Então ele lançou outro, Chaos Blast, bem carregado na direção das portas pelas quais ele acabara de ser atingido,
seu domínio já o havia avisado o suficiente de que havia mais ainda por vir. O melhor que ele pôde fazer foi dar-lhes um presente de despedida. Spectral Rover. Cole rasgou uma tira de pano para os zumbis e amarrou bem a perna. Sua cura agora era muito lenta, se não completamente ausente, diante da mordida de um zumbi. Ele precisava garantir que permaneceria vivo à moda antiga, fazendo um torniquete e torcendo para não sangrar até a morte. Ele mancou usando o Spectral Rover para sair do campo que surpreendentemente não tinha nenhum zumbi por perto. O campo em si também tinha portas, mas no final havia uma porta com um letreiro de neon desbotado que dizia saída. E agora era disso que Cole precisava desesperadamente. Esta escola era para os malditos e psicóticos gatilhos felizes. Ele preferia não estar aqui nos próximos 10 minutos. Boom! Asterisco. Cole recebeu um fluxo de notificações e XP, talvez ele até tenha conseguido ganhar um nível com todo o caos. Mas, no final das contas, ao atravessar o campo o mais rápido que pôde, ele percebeu algumas coisas sobre este andar. Ele era mais forte e poderia fazer muito mais com suas habilidades agora, desde que os limites da habilidade permitissem. 2 zumbis também eram mais fortes, e não apenas mais fortes, eles eram mais rápidos ou tão rápidos quanto ele, e ou houve algumas evoluções ou os próprios zumbis tiveram acesso ao seu próprio tipo de sistema, e dada a inteligência que demonstraram, isso talvez não seja tão improvável. Ele não estava mais enfrentando mobs ou apenas simples moradores do andar em que se encontrava. Este era um apocalipse olhando para ele de frente e a maioria de suas habilidades, ou melhor, suas armas, tem pouco ou quase nenhum efeito sobre eles. Cole precisava de uma atualização em equipamentos, assim como precisava de uma atualização em habilidades. Além disso, ele tinha coisas pendentes para cuidar em sua página de estatísticas e, para fazer isso, precisava encontrar um lugar seguro. Então ele iria sair daqui e descobrir com o que diabos ele estava lidando, e então voltaria mais forte e mataria até o último desses malditos zumbis nesta maldita escola. Fim do capítulo. Capítulo 160, Festa de Boas-Vindas do Quarto Andar V. A explosão lhe deu o tempo que ele tanto precisava. Ele avançou, indo para a saída com um único foco. Ele realmente não entendia esse andar, mas isso não foi diferente de tudo que ele experimentou nos andares anteriores. Nunca houve qualquer tipo de aviso sobre o que esperar dos pisos. Caramba, mesmo que existissem, os pisos sempre acabavam sendo extremamente intensos e de tal forma que ele não tinha escolha a não ser estar sempre ativo e alerta. Tudo. Ele chegou à saída sem problemas, mas mesmo todas as coisas boas tiveram que acabar quando Cole foi atacado por um estacato de tiros. Felizmente, quem quer que tenha sido o responsável, foi um péssimo atirador, já que a maioria das balas atingiu a parede além de sua cabeça. Cole nem sequer se virou, rapidamente usando Fade para desaparecer no ar enquanto abria a porta para a saída e caía em ventos ferozes e frios. Ele bateu a porta atrás de si, ignorando os gritos de "espere" que ouvia atrás dele. Suas feridas estavam cicatrizando, mas muito lentamente e de tal maneira que, falando francamente, veria Cole sangrando até a morte antes que a hora acabasse. Ele realmente precisava encontrar abrigo, pois correr por este andar com equipes da SWAT felizes nas proximidades não é e nunca será uma boa ideia. De repente, ele se viu em um corredor maior do que qualquer coisa que ele já viu. Ele já esteve em simulações de colônias antes, então sabia exatamente como funcionavam ou pareciam as cidades internas, mas isso era outra coisa. O corredor tinha uma janela enorme, se ele pudesse chamar assim de um extremo do rua. Até a curva da esquina, a janela dava um vislumbre do mundo exterior, e já que estava quebrado em muitos lugares e mal em pé. Cole não pôde fazer nada além de suportar o frio enquanto uma tempestade de neve lançava resfriados cortantes no ar e uma enorme quantidade de neve. Cole então se lembra da introdução que foi feita para este andar. No final, ele ainda estava em um prédio, apenas um cujas proporções eram tão grandes que era uma cidade única, embora fosse apenas um prédio simples.
Cole estremeceu e então avançou. Esta era realmente uma peça arquitetônica ambiciosa, mas não era algo que ele queria perder tempo admitindo quando sua vida poderia ou melhor, estava em perigo. Ele desceu a rua, ignorando todo o resto, mas ainda levando seu domínio e estatísticas de percepção ao limite do que ele poderia controlar. E enquanto se movia, Cole se certificava de que um fluxo constante de sua energia estava sendo canalizado para sua habilidade de cura, aumentando seus efeitos. No entanto, isso foi difícil, era como mover-se através de lama espessa até a cintura, mas ainda assim Cole não teve escolha. Ele embainha sua espada enquanto corre pela rua, trocando-a por um rifle ao notar a grafia enorme da palavra escola em seu lado esquerdo. Enquanto a janela estava à sua direita. A escola em si era enorme, fazendo Cole saber que ele realmente não tinha visto tudo o que a escola tinha a oferecer, mas, no final das contas, independentemente do que ela tivesse a oferecer, todos eram caminhos que levavam a uma coisa e apenas a uma coisa, que era a morte. E Cole não tinha planos de morrer hoje. Ele ignorou todo o resto e aumentou a velocidade, avançando ainda mais forte ao chegar à curva e contorná-la apenas para se encontrar em uma praça com mais 1000 zumbis circulando. Ele pausou, seu coração ficou preso na garganta por um momento enquanto dava um passo para trás, mas no final das contas não havia outro caminho a não ser seguir em frente. A praça, no entanto, parecia ser uma grande área comercial ou de mercado. Havia muitas lojas e esquinas onde alguém poderia manobrar e também havia veículos, mas não havia como dizer em que estado esses veículos estavam, então pense em qualquer um dos eles pudessem ser funcionais seria uma péssima ideia. Mesmo assim, Cole se moveu para a esquerda, certificando-se de abraçar as janelas, paredes em algumas áreas, caso precisasse fazer uma fuga rápida. Mas no final nada disso parecia importar, já que todos os zumbis pareciam contentes em simplesmente ignorá-lo, mas mesmo assim Cole não seria tão incauto a ponto de ir até eles. Ele rapidamente espiou pelas janelas destruídas, na esperança de ter um vislumbre do que estava fora do prédio para ver se talvez sair do prédio não seria o melhor. A respiração de Cole ficou presa na garganta com a visão que estava à sua frente. Deixando de lado a tempestade de inverno, a neblina espessa também não ajudava em nada e, além disso, estava o fato de que ele estava atualmente acima de um rio de nuvens e chegar tão perto da janela quase o congelou até a morte. Ele rosnou de preocupação, isso era muito mais difícil do que ele pensava. Houve um grande estrondo atrás dele enquanto o que pareciam lanternas perfurava a escuridão da escuridão. Ele se abaixou rapidamente, certificando-se de manter sua consciência firme caso os zumbis decidissem que preferiam beliscá-lo agora que um som foi feito para chamar sua atenção. Mas não houve reação, era quase como se os próprios zumbis não pudessem se incomodar com Cole. Um pedaço sem gosto, um fato sobre o qual ele definitivamente discutiria. Ele notou o que parecia ser uma confeitaria e rapidamente entrou, pendurando o rifle nas costas enquanto tirava Black Malachi. Fade havia ultrapassado sua duração, mas no final das contas, se ele quisesse navegar nesta praça de zumbis, ele teria que confiar em todas as habilidades furtivas que pudesse trazer para a mesa. Ele ficou cara a cara com uma cara podre no momento em que entrou na confeitaria. Ele rapidamente deslizou sua espada sob a mandíbula do zumbi, não dando tempo suficiente para reagir à sua presença enquanto o tirava de seu sofrimento. Mas, novamente, talvez isso tenha sido um erro da parte dele, todos os pelos de seu corpo se arrepiaram como se uma corrente elétrica tivesse passado por seu corpo, mas Cole sabia que a sensação de alguém ou algo respirando em seu pescoço era extremamente poderosa. Ele se virou para olhar pelas portas abertas da confeitaria, lá ele viu que todos os zumbis da praça haviam se virado e estavam olhando diretamente para ele. Até os outros 3 zumbis que ainda estavam presos na confeitaria se viraram para olhar para ele. É seguro dizer que Cole não fez cerimônia enquanto corria e fechava as portas, certificando-se de trancá-las e prendê-las, e então na mesma linha, ele baixou as persianas da janela, xingando quando uma das persianas só desceu até a metade. Foi quando todos começaram a se mover,
Todos os zumbis correram em direção à loja enquanto os 3 que já estavam dentro da loja correram para Cole. Ele se virou e se abaixou sob o salto do primeiro zumbi, mas isso mal foi suficiente, pois o morto-vivo cortou uma garra em suas costas, rasgando sua nuca, aumentando os outros ferimentos em seu corpo. Cole não teve tempo de se concentrar muito na dor que estava sentindo quando deixou o zumbi bater em um dos balcões e correu para frente no mesmo movimento, sua espada apontada diretamente para as mandíbulas abertas de um dos zumbis. Ele entrou sem resistência matando o zumbi pela segunda vez enquanto ele se virava com a lâmina ainda presa para que o corpo do zumbi servisse de barreira contra o terceiro que o atacou. Mais uma vez, Cole subestimou o quão poderosos, rápidos e resistentes esses zumbis são. Ele se chocou contra o zumbi morto e, posteriormente, fez com que o corpo se chocasse contra Cole quando ele foi jogado contra uma vitrine. Seu corpo era resistente o suficiente para não receber nenhum outro dano, mas ele se sentiu estranho, como se tivesse sido atropelado por um caminhão. Era como se o zumbi tivesse multiplicado seu impulso enquanto se movia e usado toda aquela força cinética para colidir com Cole. Foi nesse ponto que Cole finalmente percebeu com o que estava lidando. Uma coisa era lidar com zumbis e o apocalipse, mas era um jogo totalmente diferente quando os zumbis com os quais você estava lidando eram sobre-humanos com habilidades únicas associadas a cada um deles. Isso aqui é como seria um apocalipse se acontecesse em um universo que tivesse superpoderes. Ele estava tão fodido. Fim do capítulo. Haja antes de falar e, portanto, fale de acordo com os seus atos. Confúcio.